Olá meus irmãos, bem-vindo a mais um Devo Vida. Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 15, onde surgiu aqui uma questão de uma controvérsia na realidade sobre questões relacionadas ao judaísmo e a doutrinas, onde alguns começaram a ensinar que conforme o rito de Moisés, se não fossem circuncidados, não poderiam ser salvos. E como a gente sabe, o livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que age, que se move, que o Espírito Santo ele tem essa característica dinâmica, né? De sempre estar se movendo, de sempre estar em movimento, né? Assim como foi na primeira vez relatado no livro de Gênesis, né? Ele estava sobre a face das águas e aqui não poderia ser diferente essa característica, né, dinâmica do Espírito Santo, que encheu tanto a judeus como a gentios. Mas mesmo assim, ainda alguns, eles tinham essas questões judaicas muito intrínsecas e eles ensinavam dizendo que precisavam se circuncidar. E aqui no caso, Pedro, ele fica sabendo dessa história e eu queria ler um texto aqui, um trecho na realidade, onde eles estão juntos aqui, ele faz um pequeno discurso, né, dá uma pequena palavra, que é Atos 15, versículo 7, que diz assim, a partir do versículo 6, na realidade: congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem a minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que somos salvos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Meus irmãos, a graça ela é inclusiva, a graça ela é escandalosa, a graça ela tem essa capacidade, a capacidade de nos constranger, e a graça é para todos. Foi para isso que Jesus veio para os judeus e também para os gentios. Então a graça ela é para todos nós, e a graça, meus irmãos, ela tem que nos constranger, porque o amor de Deus por nós é impossível mensurar. Impossível mensurar, né? A graça de Deus, ela é maravilhosa. Então, quando nós nos achegamos ao trono da graça e somos perdoados, nós entendemos o quanto nós somos dependentes do Senhor e precisamos dessa graça dia a dia. Nós somos salvos pela graça. Não é mérito nosso, não é capacidade nossa, não é fato de ser circuncidado ou não, que vai ser o critério para definir se nós vamos ser salvos ou não. Mas pelo contrário, foi o sacrifício de Jesus, a sua graça dada a nós. O sacrifício foi dele, então tudo já foi pago. Não há mais necessidade de sacrifício, mas pelo contrário, nós temos que ter um coração contrito e quebrantado. E que nos dias de hoje, a graça de Deus nos constranja, né? Tamanho amor. Às vezes a gente pisa na bola, mas a graça de Deus nos abraça, o amor de Deus nos abraça, o Senhor nos perdoa, e isso nos constrange a cometer aquele erro novamente. Tamanho amor o Senhor tem por nós, né? Que não nos esqueçamos da graça do Senhor nos dias de hoje, essa graça que nos renova, que nos restaura todos os dias e que precisamos dia a dia buscá-la. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo Devo Vida.